Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Abra o seu coração, é mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: "Estás livre da tua doença." Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: "São 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dia de sábado." Hipócritas, disse-lhes o Senhor, não desamarram cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, nesse evangelho de hoje, Lucas capítulo 13, Jesus entra na sinagoga e começa a pregar. O evangelho diz que havia ali uma mulher possessa, atormentada, oprimida por um espírito maligno, que há 18 anos a mantinha em servidão. O evangelho diz que o espírito maligno provocava uma doença nessa mulher que a deixava encurvada, de maneira que ela não podia de maneira alguma se erguer. Olha o que nos diz São Lucas no versículo 11. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, ou seja, uma vida inteira, 18 anos, uma vida. 18 anos era possessa de um espírito que a detinha doente, andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ela andava curvada, olhando para baixo e não conseguia olhar para o céu. Não conseguia olhar para o céu. Jesus então cura essa mulher, exorciza o espírito maligno. No instante que Jesus a cura, ela já se endireita e consegue novamente erguer os olhos para o céu. E o evangelista Lucas diz que ela imediatamente glorificou o nome do Senhor. Amados, o problema é que hoje o demônio tem agido dessa mesma maneira na humanidade. Os homens têm sofrido dessa mesma doença que essa mulher sofria. Ela estava encurvada, ela só olhava para a terra, ela não conseguia olhar para o céu, por obra de Satanás. Hoje, no século 21, vemos a humanidade olhando somente para a terra, somente para as coisas materiais. Desde o século 19 e também ao longo do século 20, surgiram filósofos, pensadores que levaram o homem a ter um pensamento materialista e existencialista. Filósofos como Karl Marx, Friedrich Engels, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, filósofos existencialistas, materialistas, que fizeram o homem acreditar que a felicidade é possível se buscar nesta terra, e se degladiando para alcançar a felicidade nesta terra, eles se destruíam. O problema é que esses filósofos apresentavam doutrinas, filosofias, pensamentos tão ridículos e tão absurdos, mas o homem comprou esses pensamentos, assumiu eles na sua vida e em nome desses pensamentos fez loucuras pelo mundo afora.
Se você quer conhecer essas loucuras que os homens fizeram, te recomendo esse livro, o livro negro do comunismo. Crimes, terror e repreensão. Esse livro mostra a consequência do pensamento materialista de Friedrich Engels e Karl Marx. Se você quer saber a origem desses pensamentos materialistas de Friedrich Engels e Karl Marx, leia esse livro, Marx e Satã, e Richard Wurmbrand. Mostra como que Satanás mesmo influenciou Karl Marx, que era satanista assumidamente, e que fez assumidamente um pacto com o demônio, como ele o influenciou na criação dessa filosofia ateia, mais do que ateia, anticristã, porque o próprio Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo, ateia, anticristã e materialista, que apresentava a felicidade do homem com a conquista de uma, entre aspas, paz social e de um conforto material nessa terra, fazendo do paraíso do homem essa terra. Recomendo você entender como que essa filosofia chegou nos dias de hoje, além desse livro, o livro negro da Nova Esquerda, onde apresenta pensadores como Simone de Beauvoir, apresenta pensadores como o companheiro dela, Jean-Paul Sartre, pensadores que fizeram a sociedade caminhar nessa trilha de loucura que estamos caminhando, até chegar aos dias de hoje, com a ideologia de gênero, com o pronome neutro, com todas essas coisas inacreditáveis que ferem o raciocínio lógico. Por que isso? É o demônio agindo. Da mesma forma que ele agia nessa mulher, fazendo com que ela olhasse somente para a terra, impedindo que ela levantasse os olhos e olhasse para o céu, hoje o demônio faz com que os homens não olhem para o céu, só olhem para o seu próprio umbigo, só olhem para a terra, só olhem para as coisas que passam. Aí você diz, não, mas eu sou cristão, eu vou à missa aos domingos, eu rezo meu texto, eu não vivo assim, olhando somente para a terra, eu olho para as coisas que passam. Olha para a sua vida e vê o que te tira a paz. O que te tira a paz, o que angustia seu coração, é a falta de dinheiro, é a falta de perspectiva no futuro, é que você não conseguiu um diploma universitário, ou que o seu maior anseio, o seu maior sonho talvez seja conseguir esse diploma universitário, depois de tê-lo conseguido, fazer uma pós, depois de ter feito a pós, fazer um mestrado, depois de ter feito o mestrado, fazer um doutorado, depois de ter feito o doutorado, fazer um pós-doutorado, e depois conquistar dinheiro, e depois juntar riquezas, e depois perceber que isso tudo esvazia o coração e não traz felicidade. Será que você não está olhando somente para a terra, igual essa mulher do evangelho que estava possessa do demônio e só olhava para o chão? Você tem transcendido o seu coração. Essa semana, na quinta-feira, celebramos o Dia dos Finados. O dia que a igreja se reúne para rezar pelas almas que padecem e sofrem no purgatório. O Dia dos Finados tem duas didáticas. Primeira coisa, claro, rezar pelas almas dos pobres defuntos, os fiéis defuntos que estão no purgatório, para que eles logo ganhem o céu, se purifiquem e logo penetrem na glória de Deus. Mas o segundo efeito, podemos dizer assim, por assim dizer, do Dia dos Finados é levar a nós a meditarmos sobre a transcendência dessa vida, que vamos morrer, que seremos julgados e que haverá um destino eterno, céu ou inferno. A grande ilusão do demônio é fazer com que a gente viva nessa terra de maneira materialista, existencialista, olhando só para o próprio umbigo, olhando só para a terra, sem levantar os olhos para o céu. E assim a gente passa 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos nessa vida sem nos prepararmos para a eternidade. E quando chega a morte, não estamos preparados. Estamos em situação de pecado, até mesmo porque não combatemos o pecado, porque combater o pecado não era importante. O importante era acumular riquezas, o importante era ter títulos, o importante era, entre aspas, ser feliz aqui nessa terra. No Evangelho de hoje, Jesus cura essa mulher e ela imediatamente se ergue os olhos para o céu e glorifica a Deus. Hoje Jesus também quer te tocar, quer te fazer contemplar o céu, quer te fazer desejar e lutar um dia estar com Ele no alto da montanha. Tudo é fumaça, todo o resto é fumaça e ilusão.
A vida nesse mundo é fugaz, é um brevíssimo segundo. A vida nesse mundo é um piscar de olhos, é um estalar de dedos. Logo estaremos na eternidade. Não se deixe iludir por esses filósofos que ao longo dos últimos 200 anos levaram os homens a olhar somente para o próprio umbigo. Levaram os homens a esquecer o transcendente. Não se iluda pelo pensamento do mundo, mas que o seu norte seja o Cristo Jesus e o seu Evangelho. Prepara-te. Existe uma eternidade esperando por você. Onde você vai passar a sua eternidade? Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.